Qual que é a combinação perfeita de um bom romance? O que que faz um bom livro e o que que os editores olham, para onde que os editores olham na hora de escolher um bom original? A gente vai falar sobre os 4 elementos essenciais que não podem faltar no seu romance na hora de submeter ele para publicação. Olá, meu nome é Thiago Novaes. Há mais de 15 anos orientei milhares de escritoras e escritores em seus percursos autorais e hoje a gente vai falar sobre os 4 pilares de um bom romance. Bom, pessoal, eu queria começar com uma série que eu assisti recentemente. Essa série chama Rooster, uma série do Steve Carell, protagonizada pelo Steve Carell. Tem ótimos atores na série toda. É um escritor. Eu gosto de ver séries com escritores para dar uma checada para ver como que eles estão sendo representados no imaginário, né? No imaginário de uma sociedade, né, especificamente. E é muito curioso, porque é a história desse cara que é convidado para dar aula numa universidade e você tem os alunos, você tem os colegas de profissão, você tem a filha desse escritor que também é professora dessa universidade, que está se separando de um cara que é um ótimo ator também. Todos são atores muito bons, muito fortes. É uma série leve, divertida, mas ele é convidado para dar aula sobre. Ele é um autor de romances pulp, assim, de thrillers, né? Ou seja, de romances muito populares, que vendem muito bem e tal. E não é à toa que o curso que ele dá nessa faculdade é Page Turning Novels, com base na própria experiência. Ou seja, como que a gente pode escrever livros que produzam esse movimento, né, que produzam essa vontade de ler até o final. As editoras e os editores estão atentos a isso, é evidente, né? E com base nisso, a gente destrinchou 4 elementos que eu costumo também, às vezes, identificar, e cuja falta eu costumo destacar nas minhas oficinas de criação literária, e que eu acho que são essenciais. Vou mencionar as 4 aqui e a gente vai discorrer sobre elas em detalhe. Então, em primeiro lugar, algo que eu chamei de fome. Segundo lugar, algo que eu chamei de beleza. Terceiro, originalidade. Quarto, surpresa. Então, fome, beleza, originalidade, surpresa. O que eu chamo de fome? De algum modo, o nosso romance, ele precisa estar ligado às nossas necessidades como leitoras e leitores. Ou seja, ele precisa conversar com um lado muito humano, muito mundano, muito concreto de nós mesmos. Não é à toa, já falei disso em outro lugar, que os russos são tão fortes, né? Vamos pensar no caso, por exemplo, Dostoiévski, Crime e Castigo, um clássico do Dostoiévski. Qual que é a premissa do livro? Né? Ou seja, qual que é o argumento original do livro? Falta de grana. Basicamente, falta de grana. Basicamente, o que move toda uma civilização, né? Ou seja, ir atrás de dinheiro, correr para pagar as contas, correr para pagar o aluguel, para pagar a comida. E é a história desse estudante pobre, né, que está alugando um quartinho, e a proprietária e sua filha. Ou seja, o sujeito pobre e a usurária, a ambiciosa e tal, a pessoa cobiçosa que detém. Ou seja, quem não tem versus, porque aí você tem um antagonismo, eu não vou falar muito do livro, mas você tem um antagonismo entre essa pessoa que tem e essa pessoa que não tem. Poxa, olha só que característica tão ligada à fome, por exemplo. Ou seja, a fome é um atributo que precisa estar no seu livro. O seu livro, ele não pode ser uma descrição idealizada da sociedade, porque pode até ser, né, assim, você pode fazer o que você quiser, mas se você quiser que o seu livro seja publicado, você vai precisar conversar com essa fome, conversar com o que as pessoas estão precisando hoje em dia, né? Do que elas precisam, ou seja, e fazer o personagem viver esse conflito, né? Experimentar esse conflito numa história, né? No caso do Rooster, esse personagem, que também é um autor de thrillers e tal, ele é um cara meio James Bond, meio, né, aqueles thrillers bem populares, né, norte-americanos e tal, que personifica a onipotência. Então, é claro que um livro desse vai vender. E o próprio autor barra personagem fala: eu coloquei nessa figura, no meu personagem, todos aqueles desejos que eu queria realizar, né? Todos os meus desejos frustrados que eu queria realizar. Vamos ali para uma obra do Harry Potter, por exemplo. Você tem ali um sujeito que é órfão, não tem nada, é maltratado, é excluído,
né, mora nos fundos ali de uma casa, num quartinho escuro, tá sozinho, não tem seus parceiros, suas parceiras. De repente, ele se descobre o escolhido, né? Mesma coisa, Matrix. Tem o Neo, que é um cara que tá trabalhando ali num escritório, uma vida banal, uma profissão banal, né? Um sujeito solitário. E de repente, o que que acontece? Não, você não está sozinho, você é o escolhido. É claro que a gente não precisa escrever romances de onipotência para matar a fome. A gente pode, por exemplo, matar uma fome de clareza. A gente vive numa sociedade onde as pessoas estão confusas, elas estão perdidas, elas estão tentando decifrar sinais do que está acontecendo, né? Nos jornais, na televisão, nos seus vínculos pessoais, elas estão tentando meio que pensar, não, nesse mundo do futuro, o que que o meu filho deve estudar, em que faculdade, como que eu faço para garantir que vai tudo ficar bem para mim, né? Ou seja, tudo isso é uma forma de inteligibilidade, por exemplo. Se eu escrevo um livro onde eu consigo apresentar o mundo de uma maneira mais inteligível, né? Eu estou saciando uma fome. Você vê que interessante? É fome de atenção, é fome de presença, de companhia, é fome de amor, né, ou seja, uma paixão, uma relação amorosa. Você tem vários livros que vendem que nem banana na Amazon, que custam 4, 5 reais, que você tem ali a mulher que é, vamos dizer, quase adotada, né, ela é meio que filha e parceira de um CEO, de um milionário e tal, que são desdobramentos infinitos de um 50 tons de cinza e assim por diante. Essa história continua vendendo porque ela sacia essa fome. Então, a primeira característica, não adianta você escrever um livro que fique bonito, que te deixe bonito na fita, sabe? Nem prêmio literário você vai ganhar se você não tiver essa conexão, assim, sabe? Com a ideia da fome. Segundo lugar, beleza. Seu livro tem que ser bem escrito. As palavras têm que ser saborosas, as frases têm que ser saborosas, né? O leitor ele tem que ter um deleite na hora de ler o teu livro. Ele não pode ser ruidoso, poluído, sabe? Poluído, cheio de indicações, confuso, né? Mal feito. Ele não pode traduzir. Você não pode dar a entender que a coisa foi feita no improviso. Se o leitor ou a leitora meio que sentirem isso na leitura do seu livro, vai abandonar, vai deixar de lado e um livro que mais elegante vai assumir o protagonismo. Ou seja, a beleza é um dos motivos essenciais para os quais as pessoas vão para um livro, né. A gente quer ler boas frases, a gente quer ver algo interessante, sabe. O interesse tem relação com a beleza, coisas curiosas, ou seja, entender que o mundo ele vai muito além da tendência afunilante que o meu aparelho cognitivo costuma enxergar, né. O mundo é maior, é mais bonito, é mais grandioso. Então vou dar um exemplo aqui que é Orbital, um livro que ganhou um prêmio enorme, né, ou seja, um livro que chamou muito a atenção e que tem uma beleza muito singular. É um livro belíssimo, assim, as descrições do planeta, né, dos cosmonautas ali orbitando em volta da Terra, é algo que eu fazia tempo que eu não via, fazia tempo que eu não desfrutava de uma descrição, sabe? Falar: "Olha, nossa, deixa eu ficar aqui curtindo essa descrição". A beleza é um dos eixos, vamos dizer, mais sofisticados de uma prosa, de uma literatura, mas ele conversa, beleza, com a harmonia das coisas, né, com às vezes, o aspecto inacabado das coisas. Então, esse princípio do wabi-sabi, que inclusive está presente num Dostoiévski. Que é o wabi-sabi? É a falha, é a ranhura, mas a ranhura ela tem que estar conversando com equilíbrio, com harmonia. Não é à toa que, sei lá, concreto armado aparece na arquitetura moderna, então tá muito na moda, porque o concreto armado tem algo desse brutalismo, de algo original e espontâneo, e essa espontaneidade ela é calculada numa literatura, numa arquitetura literária e assim por diante, né, ela tem que estar bem pensada. A gente não precisa ser bom moço na hora de escrever. O livro não pode ser impecável, não precisa ser impecável. Ele pode ser impecável, ele não precisa ser impecável, mas ele tem que ser feito com força, né? Ele tem que almejar a uma verdade. A verdade ela é por si só, né, por natureza, vamos dizer, uma força propulsora da beleza. O terceiro elemento, que eu acho que muita gente que entra numa oficina de criação literária esquece, né, é originalidade. Originalidade. O teu livro precisa ser original.
ele não pode ser só, eu tô na escola desse autor ou dessa autora, eu tô surfando na onda dessa tendência, desse gosto da população, do público brasileiro, estrangeiro. Não, ele tem que ter algo novo, ele tem que ter algo singular. Eu vou dar 3 exemplos, que eu fui na livraria esses dias e peguei 2 livros de 2 autoras contemporâneas brasileiras, para ver o que tá se publicando, né, o que tá saindo por aí. E um outro autor também de que uma autora amiga minha falou muito bem. Eu já conheci o cara, mas a Fósforo está traduzindo tudo dele, ou seja, existe uma aposta, existe um interesse nos editores brasileiros de traduzirem esse cara do espanhol para o português, né? Um autor argentino. Quem são esses 3 autores? César Aira, Pauline Torti, Os Imortais e Cláudia Vera Feliz Natal, da Mariana Salomão Carrara. Essa autora ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura 2023, 2025. Então, todo livro que ela tem lançado tem sido um estouro, assim, tem saído muito bem, vende muito. E uma coisa que eu vi é que a Mariana escreve livros muito cativantes, muito criativos, muito originais. Por que esses livros estão nas ilhas das livrarias? Porque eles são originais. Vou dar um exemplo. Os Imortais. Conversei com a editora desse livro há um tempo. A Pauline já tinha escrito um livro de muito sucesso e ela deu uma cochichada assim para a editora, falando: olha, eu estou escrevendo um livro que se passa na pré-história. E as editoras ficaram com o pé atrás. Um livro que se passa na pré-história, coisa mais esquisita. Como é que ela vai fazer isso? Como que ela vai escrever uma história na pré-história? Ou seja, ela já procurou uma premissa original que se passa na pré-história. Não é interessante? Vai exigir muita pesquisa, vai exigir pensar a forma de uma maneira original e vai exigir lidar com essa ideia da fome. Com certeza o livro trata, ou seja, ele inclui beleza, ou seja, é bem escrito, e ele tem esse atributo que falta que ele vai sanar. Retomando essa ideia de fome, é muito importante porque tem a ver com nossa força de catarse, né? A gente precisa de catarse, é por isso que a gente vê uma série. Você quer saber se o cara vai ser preso, você quer saber se o cara vai casar, se ele vai se divorciar, se ele vai morrer. Você quer saber o que vai acontecer com o protagonista. E os bons livros são aqueles que você não sabe. Dá uma olhada no seu original, pergunta para esse original: esse livro é previsível? Se o livro for previsível, você está fazendo errado. Infelizmente, preciso te dizer isso. Você já sabe como vai terminar? Se o livro e aí eu acho que tem um atributo negativo que costuma aparecer demais, se o seu livro é maniqueísta, os bons versus os maus, né? Os bons só são bons e os maus só são maus, e você tem uma sociedade dividida em duas, muito polarizada, e você sabe que os bons, eles vão sofrer nas mãos dos maus, né? Eles vão ter os seus reveses, mas que no final vai dar tudo certo, vão prosperar. Já leu essa história? Pois é. Não é chato? Pois é chato. A gente não quer esse tipo de história, a gente quer ler um livro que você fala: nossa, peraí, quero saber. Eu vou ficar lendo até ver para onde que vai essa figura. Pauline Totti, então, é um exemplo de uma originalidade absoluta. Segunda, Cláudia Vera, Feliz Natal, um livro escrito numa linguagem meio juridiquês, né, uma linguagem meio jurídica, o que, vamos dizer, a princípio até representa um certo atrito na leitura inicial, ou seja, você lê e não é tão fácil no começo, leva um tempo pra você ir pegando, mas é esse personagem super brasileiro, que é um juiz que é alocado numa cidadezinha no meio oeste brasileiro. Ou seja, é esse cara numa cidade onde todo mundo sabe quem ele é e ele precisa arbitrar sobre a vida dos habitantes, e ele quer fazer amigos, né? Porque ele vai, né, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos nesse lugar e fala: meu, para onde eu vou? O que que eu faço? Com quem que eu chamo para vir beber alguma coisa aqui em casa? E a história toda é meio engraçada, né? Porque tem algo de capcioso, genioso não apenas nesse livro dela, mas em outros livros, que é uma coisa assim, a inteligência narrativa, sabe? Do tipo, a sacação narrativa. Então, no final das contas, é uma narrativa bem urbana, bem cosmopolita, bem de um narrador crítico. Tem expressões como mixologia, mosto de agrotóxico, sabe? Ou seja, tem esse elemento da beleza, que é procurar a palavra divertida, a palavra justa, a palavra perfeita. E é muito singular, porque eu nunca li um livro que é um juiz no interior, no centro-oeste brasileiro, tentando fazer amizades. É muito... Você falou: nossa, não, eu não sei, não faço a menor ideia do que vai acontecer. Cláudia Vera, Feliz Natal
as micro cidadezinhas para onde esse cara é enviado para trabalhar, né, como juiz, tá bom? Terceiro caso, o Congresso de Literatura do César Aira, esse escritor argentino, do qual eu mencionei, que está sendo traduzida a obra completa dele. Ele é absolutamente original. Ou seja, é um personagem que clona um escritor, e aí tem uma mosquinha que vai lá para pegar o DNA, e esse escritor é considerado pelo narrador como um gênio, então ele vai clonar um gênio, e você vai lendo, é meio surreal esse livro, o que meio que me incomoda um pouco, assim, não é, tudo, sabe quando uma história vai puxando outra? Pois é, essa é a proposta do César Aira, assim, ele é um cara que se senta para escrever e não volta muito. E ele vai lapidando a própria prosa com base na experiência. Só que aí, claro, a prosa vai ficando meio absurda, vai tendo desdobramentos, digressões, vai indo para outros lugares que você nem sabe onde que esse negócio vai dar, onde que vai acabar. Mas é bom, é muito bom, né? Tanto que é isso. É um livro pequeno, ele não exige demais de você, então você vai até o finalzinho, é uma noveleta. E terceiro elemento, que é, eu já mencionei, na verdade, o quarto eixo é surpresa. Não saber onde o livro vai terminar, pensar nas surpresas que você vai reservar para o seu leitor, sabe? Tem um desdobramento desse quarto eixo que é o seguinte: autoficção, será que não morreu? Essa editora que a gente convidou para o nosso evento presencial, ela levantou ela falou: então, a autoficção não é que ela tenha morrido, sabe? Não é que as pessoas não estejam mais lendo ou escrevendo autoficção, elas estão. Mas a autoficção tem que ter uma carga especial. Ela tem que ter uma originalidade. Ela tem que produzir surpresa. Ela não pode ser uma descrição pura e simplesmente, né? Muito menos uma descrição maniqueísta. Ou seja, eu vou sentar e escrever a história do meu avô e ponto. Não, mas peraí, o teu avô, quem que é? Qual que é a singularidade dessa vida? Qual que é a singularidade dessa história? Às vezes a vida não é tão singular, mas aí você vai fazer como? Você vai misturar ficção com realidade? Você vai fazer de conta que o teu avô nunca morreu, sei lá, que o teu avô é imortal, sabe? Que o teu avô te visita em pensamento, não é? Qual que é a originalidade? Vou dar alguns exemplos aqui dessa necessidade da originalidade. Então, a gente mencionou o César Aira, a Cláudia, a Mariana, a Pauline Torti. Outro clássico desse caso é o nosso Game of Thrones, lá, o Jogo dos Tronos, fez muito sucesso hoje em dia. Enfim, esse sucesso já tem uns anos e já passou, não se fala mais tanto nisso, mas a gente pode pensar, historicamente, qual foi o grande atrativo. O que leva as pessoas a lerem livros de 700 páginas, de uma saga que tem 6 livros, 7 livros, sei lá. Bom, você tem fantasia, como já tem por aí muitas, né? Mas uma fantasia com uma violência brutal e quase gratuita, né, porque você fala: "Nossa, aquela pessoa com quem você se apega vai morrer, a outra vai morrer, né, quem que vai sobrar? Quem que vai ganhar? Como que vai terminar essa história?". É o elemento da surpresa, da originalidade. Você vê, é uma combinação, sabe, sempre tem um elementozinho novo, né. Se Game of Thrones fosse apenas uma emulação de Senhor dos Anéis, não teria feito o sucesso que fez. Agora, se vier um próximo livro que tenta emular aquilo que o Martin faz, George Martin faz, que é o autor do Game of Thrones, não vai fazer sucesso, porque não é mais original. As pessoas se cansam da piada, certo? As pessoas se cansam da piada, elas podem voltar à piada, entendeu? Você já leu um livro, ok, existem tendências, né? Mas se o livro é bom, você vai voltar lá. Mas você vai voltar para esse livro original que fundou a piada. Você não vai partir para suas milhares de cópias. É por isso que os livros que emulam 50 tons de cinza, eles têm um alcance muito limitado. Eles têm um nicho muito específico, você pode até fazer ali. Assim como thrillers de suspense, você tem um público muito fiel daquilo que só quer ler aquilo. Mas se o livro custasse, sei lá, esses livros custam R$ 5, né, R$ 4, sei lá. Se eles custassem R$ 40, R$ 80, que é o preço de um livro novo na livraria, não ia vender, entendeu? Não ia vender porque o livro carece de beleza em geral, são livros muito processados, né, pasteurizados, né, são livros sem uma grande surpresa, você tem variaçõezinhas, até os autores se preocupam em criar surpresas, em criar surpresinhas ali, e o pacto é que o leitor vai se surpreender mesmo assim, sabe? Isso eu já vi isso 1000 vezes, né, aquela coisa da novela.
já vi isso 1000 vezes, mas faz de conta que é novo. Ou seja, falta, o que que falta? Originalidade a esses livros. Você vê que, muitas vezes, a falta de um elemento não destrói a vida ou a sobrevida de uma obra. O que faz é limitar essa sobrevida, é transformar a vida numa sobrevida do seu livro. O que que eu acho que... Mas uma obra literária, bem feita, bem escrita, bem construída, você quer que ganhar prêmios eventualmente, você quer ter leitores, você quer que esse livro ele seja lembrado e seja lido por muito tempo, ele vai precisar desses 4 elementos. Ele vai precisar cumprir uma catarse, uma necessidade, saciar alguma angústia, falar diretamente com uma angústia do leitor. Ele vai precisar ser bonito, né? Ele vai precisar ser bem escrito, esmerado, do ponto de vista linguístico. Ele vai precisar, em terceiro lugar, de uma originalidade. E, em quarto lugar, de uma surpresa. Ou seja, ele tem que ter surpresa. Você não pode abrir mão disso, tá bom? Então é isso. Não deixa de se inscrever aqui embaixo para acompanhar as novidades do canal, né? A gente sempre envia muito mais coisa para as pessoas que nos acompanham, que recebem ali os nossos e-mails semanais, né? Eles recebem muito mais coisa do que apenas esses vídeos que a gente oferece abertamente aqui no YouTube, tá bom? Então se inscreva aqui no YouTube, se inscreva na newsletter aqui no link, vai lá no Instagram, né? Acompanha um pouco desse dia a dia da vida de um autor, de uma autora, que a gente tem muita surpresa nas próximas semanas para você. Um grande abraço e até mais. Tchau!